A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a se encontrar a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia, sempre o espaço do telejornalismo local na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta, é só ligar 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E também do Super Andreassa. Super Andreassa, todo dia tem muita oferta, tem muito preço baixo, preço bom no Andreassa, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque, aqui em Farroupilha. Lembrando que vocês podem nos acompanhar além dos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, também pelo Facebook da TV Serra, pelo canal do YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pelo site www.tvserra.tv e ainda tem um aplicativo de celular. Vai na tua loja de aplicativos do teu celular e baixe o aplicativo TV Serra Farroupilha. Pronto, você vai ter na palma da sua mão toda a nossa programação. Hoje, a nossa entrevista do dia é uma entrevista do dia especial. Nós vamos falar sobre o sentido, o significado do Dia de Finados. Nós vamos ter a participação do padre Joone Fachinelli, integrante da equipe sacerdotal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e também do diretor comercial do Grupo L Fórmulo, o Matheus Fórmulo, são nossos convidados. Este bate-papo foi produzido junto aos estúdios da Rádio Miriam no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e na conversa a gente vai falar muito sobre a questão da morte. Por que a morte ela nos amedronta tanto, sabendo que é uma coisa que todos nós iremos passar, ninguém escapa dela? Por que temos tanto medo da morte? Porque na hora da morte a nossa fé talvez se torna tão pequena ou tão fraca, tão vulnerável diante da perda, da morte. Como o Grupo L Fórmulo também trabalha a questão das famílias com o processo da perda, da morte, depois a questão do luto que a morte acaba trazendo também. O padre Joone Fachinelli vai comentar conosco, vai nos falar muito sobre esse sentido de que a morte também pode nos ensinar. Ela nos mostra aquelas pessoas que estão talvez com uma espiritualidade maior, com uma fé maior, passam por esse momento com menos dor, com menos transtorno. Então, assuntos que a gente vai compartilhar com todos vocês no dia de hoje sobre esse significado, o sentido da morte. É claro que a morte não é o fim, é uma passagem, é uma ponte que nos une e todos nós iremos passar. Ninguém ficará do lado de cá da ponte.
todos nós teremos que passar para o lado de lá. E também é a vida em plenitude, a vida eterna. Eu quero então saudar os nossos convidados. Vamos ouvir a saudação inicialmente do padre Joone Fachinelli aqui na entrevista do dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Mateus. Também todos os que nos ouvem, nos acompanham nesse momento, dia de finado, certamente um dia para mim, na liturgia, é o dia de maior movimentação nas igrejas, nas igrejas, nos cemitérios, Então, acho que demonstra também que o povo cristão, mantém uma fé viva na esperança, na eternidade, e fazendo memória daqueles que não estão mais conosco. Acho que manter esta ligação e recordar aqueles que nos deram a vida, aqueles que nos educaram na fé, que nos encaminharam para a nossa missão, a nossa vida, a nossa caminhada no dia a dia. Com certeza. Quero cumprimentar também e agradecer pela presença do diretor comercial do Grupo L Fórmulo, Mateus Fórmulo. Mateus, obrigado por estar aqui nos estúdios da Miriam Caravaggio na manhã de hoje. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Padre Joone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miriam. Para nós é uma grande satisfação poder estar aqui num dia tão especial e um dia que nós estamos dispostos a celebrar e prestar as homenagens mais sinceras e saudosas aos entes queridos falecidos, juntamente com toda a comunidade católica, com os padres que nos acompanharão em nossas celebrações, e por isso mantemos o nosso propósito de acolhimento e hoje vamos fazer grandes eventos com muito significado. Com certeza. Mateus, eu já quero começar contigo também, porque vocês do Grupo L Fórmulo lidam talvez com um dos momentos mais frágeis, mais vulneráveis da vida humana, que é a morte. A morte é algo certo, mas ainda é algo que nos assusta muito e que nos abala, vamos dizer assim. Como é que é lidar com o ser humano nesse momento tão delicado? A gente sabe que vocês têm toda uma filosofia de valores, de princípios, mas como lidar com algo tão delicado, mas algo tão certo nas nossas vidas? Então, Leandro, a nossa família, a família Fórmulo, ela iniciou esse trabalho em 1957. Quando a família veio da colônia para a cidade, optaram por montar uma empresa de serviços funerários, que era um serviço que era prestado naquela ocasião em Caxias do Sul apenas por uma empresa e que talvez não estivesse tão disposta a prestá-lo com o acolhimento que nós entendíamos que éramos capazes de entregar para as famílias. Então, ao longo dos anos, o Grupo L Fórmulo veio se profissionalizando nesse sentido. Hoje nós temos as empresas em Caxias, Farroupilha, São Marcos, Bento Gonçalves, Santa Maria, Osório. E nós somos imbuídos de um sentimento e de um propósito de acolhimento em que nós priorizamos que as famílias sejam bem atendidas, independente daquilo que elas estejam dispostas a investir. A empresa funerária, ela nunca vai deixar de ser um negócio, mas dentro desse negócio, os valores e o propósito em si da empresa, eles devem sempre prevalecer. Então, dentro desse espírito é que a família Fórmulo foi conseguindo influenciar pessoas, que hoje nós chamamos de colaboradores, que são os funcionários do grupo, a prestarem esse atendimento dentro dessa mesma ideologia, digamos, ou entendimento sobre o momento, né? Nós nos especializamos nisso, nós temos profissionais capacitados e que têm que estar preparados para receber uma família com uma carga de dor, mas que ele não pode absorver, e sim também não bloquear, mas ele tem que entender a ponto de equalizar, digamos, indo para uma área vibracional, né, equalizar o sentimento e a vibração para poder entregar para essas famílias aquilo que elas precisam dentro daquilo que elas podem adquirir e que elas estão dispostas. Então, basicamente, nós como família Fórmulo, o nosso objetivo sempre é influenciar pessoas para que elas consigam fazer esse atendimento como nós
iniciamos lá em 1957, que é acolher e transmitir uma tranquilidade para essas famílias dentro daquele momento de dor, de que todos os atos fúnebres estarão sob nossa supervisão e nosso acompanhamento, e que elas, então, como família enlutada e sentindo o seu sofrimento, a perda, ela possa estar participando daquele momento que é o funeral, porque para as famílias é muito importante, embora com muita dor, o funeral ele é muito importante para o segundo passo, que é o pós-funeral, que é o tratamento do luto. Então, as famílias que nos contratam, elas sabem que nós temos psicólogos, nós temos atendentes, nós temos cerimonialistas, contamos sempre com o auxílio da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é quem faz normalmente as exéquias finais. Aliás, está no DNA da própria família Está no DNA da família, exato. Então, nós contamos com toda essa rede, nós consideramos uma rede, né? Não é só não é a venda de um caixão, né? Ela é um atendimento desde o início até o fim do cerimonial, para que após o encerramento, essas pessoas possam sair com a dor, com a saudade, ok, isso é inerente à situação, mas que elas possam sair com uma sensação de que elas cumpriram o seu dever, entre aspas, né, de prestar aquela homenagem e de ter participado daquele momento de despedida. Certo. Padre Johnny, também gostaria de ouvi-lo um pouquinho nesse sentido nosso católico, né, de finados, porque a morte é uma passagem. Estamos aqui na vida, a nossa vida é uma passagem. A gente vai cruzar a ponte uma hora dessa. A gente não sabe quando. Só que a gente não quer. A gente sabe que, não, hoje não é esse assunto, a gente não fala sobre esse assunto. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade ou medo de falar sobre a morte? Que é algo tão certo. Mas eu acho que a questão da morte envolve também uma atitude de fé, né? A nossa vida de fé se baseia na promessa de Jesus, né? Que com sua ressurreição ele venceu o último obstáculo, que é a morte. Assim como participar da missa, da celebração, assim como vivenciar aquele momento da Eucaristia, que diz que naquele pão e naquele vinho, sob a ação do Espírito Santo, se torna presente o corpo e o sangue de Jesus, é uma atitude de fé. E a própria acreditar na eternidade é uma atitude de fé, né? Então, acho que nós, os seres humanos, nós somos muito dados a coisas sensíveis e visíveis, né? Tá nublado, vai chover, vai fazer calor, frio, é mais fácil de entender, compreender. Aquilo que envolve a fé, e a fé não deixa de ser um mistério, né? Aquilo que envolve a fé é um mistério. Então, muita gente tem essa dificuldade de entender e compreender, né? E de falar. Eu acho que as pessoas dizem assim, às vezes, outro dia eu brinquei que tem gente que não passa perto do cemitério porque tem medo de ser. Eu digo, não, tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. No cemitério eles estão descansando, só se tem alguém que está lá dentro. Mas então acho que envolve algo em acreditar em além, né, de que não é visível aos nossos olhos, mas que é visto aos olhos da fé, né? Então acho que por isso que para muitas pessoas, né? E depois hoje também, né? Eu acho que aquele que faz toda uma caminhada de vida, de fé, de participação na comunidade, o enfrentamento desse momento é bem mais tranquilo. O Mateus também deve ter experiência. Aquela família que tem uma vivência de fé que acompanha, a morte é sempre dolorosa, né? É uma perda, uma ruptura. Sim. Mas a vivência deste momento é um pouco mais tranquilo. E aqui, enquanto o Mateus falava, né, que eles dão um atendimento tudo, na morte às vezes surge todos os mais diversos sentimentos, né? De gratidão por quem fez, mas muitas vezes de remorso, né? Por não ter feito, por ter abandonado, porque podia, não podia. Então, quando ele falava, eu disse, olha, você lidar nesse momento, por mais que você faça e tudo, às vezes ainda fica alguma coisa que o ser humano não ficou contente, porque a pessoa, ela que tem um problema para resolver, então ela precisa, às vezes, descarregar e encontrar um culpado. É a funerária, é o padre, então tem essas questões todas muito difíceis, mas tem situações que é uma verdadeira celebração de fé, né? Eu posso usar aqui uma expressão do Frei Aldo Colombo, né, que no velório ele disse assim, tem inteiros em que o morto ajuda bastante. Tem inteiros em que o morto ajuda bastante, porque a caminhada dele de vida, de fé, é uma celebração, sim, né? Sim. Então tem
tem momentos em que, por exemplo, na vida da igreja, os santos são celebrados no dia que eles morreram, não no dia que eles nasceram, para dizer que eles nasceram para a verdadeira vida, né? Então, a liturgia tem tudo isso. Mas envolve toda uma situação, né, de relacionamento, né, de doação, de cuidado que você tinha. E na hora da morte aflora tudo, né? Esses sentimentos afloram. Aparecem as coisas escondidas, né? Também que não se sabia, né? Os relacionamentos, nada contra ninguém. Relacionamentos extraconjugais, tudo, filhos que não se sabia. Então tem que ter... É uma espécie de uma prova de vida, né? Prova de vida, mas exige aqui que está. Às vezes eu admiro, digo, não é porque está aqui na minha frente, os profissionais dessa área, né, do trabalho da funerária, do acompanhamento, tem que ter um coração e um sentimento, uma paciência muito grande, como às vezes tem os médicos nos hospitais, porque na hora aparece lá, eu já presenciei várias situações que eu tive que acalmar os ânimos da família, porque apareceu toda uma situação conflituosa que não aparecia, então a gente tem que entender isso, mas no fundo é aquele que vivencia a fé de uma maneira serena, tranquila, a passagem dele é mais tranquila, né? A gente sabe que um dia nós vamos morrer, né? Agora, se a gente vive essa fé, esse caminho, alimentando, acreditando, né? Tudo é mais tranquilo, né? Não que seja fácil para todo mundo, mas é mais sereno, mais tranquilo, porque a gente acompanha no fim da vida, por exemplo, tem pessoas que é uma vela que se apaga, né? Agora tem outras que é uma tribulação, né? Porque aí você vai ver todo o histórico atrás na vida que ficou para trás. Dentro dessa sua fala, eu vou só... quando o senhor falou que muita gente chega na funerária e tem essa questão de sentimentos e tudo, por isso que eu usei a questão das vibrações. Sim. Existe uma escala, a escala de Hawkins, que é um psicólogo, um estudioso, enfim, que ele fala as vibrações que nós emitimos de acordo com o nosso sentimento, né? Então nós temos lá X Hertz, que é neutralidade. Então, nós na funerária temos que estar preparados para receber as pessoas com todas essas vibrações, porque pode ser que, como o senhor falou, o remorso é uma vibração, então nós temos que trazer essa pessoa para a neutralidade para que ela também tome as suas decisões de forma consciente, né? E falando sobre a fé, nós participamos de um evento há pouco tempo atrás, nós fomos inclusive patrocinadores, que foi no Hotel Samuara, e que nós tivemos duas grandes, entre os 4 palestrantes, 2 eram super palestrantes. A Ana Cláudia Quintana Arantes, que é quem escreveu o livro Morte, um dia bonito para ser vivido, um dia que vale a pena ser vivido. Então ali ela fala sobre os tratamentos paliativos, né? Os cuidados paliativos. Ela prepara profissionais para preparar as pessoas para o dia da morte. E depois nós tivemos a palestra do Dr. Fernando Lucchesi. Ele é sensacional e ele falou uma frase que ficou para todo mundo. Ele disse: o cara pode vir para o hospital, pode dizer que é ateu e não sei o que. Quando chegar no final, não tem ateu. No leito de morte, nunca conheci um ateu, ele dizia. Porque em alguém ele vai acreditar. Em alguma fé ele vai ter, em algum, seja qual for a religião, mas ele vai ter uma crença. Eu vou trazer aqui uma frase também do meu falecido avô lá de Caxias do Sul, faleceu com quase 100 anos. Ele dizia no italiano: e por mia delle volte che credemia del Senhor, mas quando é aderente della morte e passa a credere. Ou seja, a pessoa pode não acreditar em Deus, mas quando a morte se aproxima, é em Deus que a pessoa vai começar a acreditar. Exato. Diga, Padre João. Não, é apenas que às vezes eu digo, todas essas situações, tudo acaba às vezes acarretando, você tem que entender, compreender e às vezes são as situações numa família, tem várias situações diferentes, diversas, né? A gente às vezes enfrenta isso, né? Pessoas querem de um jeito, pessoas querem de outro jeito, tudo, então você tem que ter uma calma, uma tranquilidade também, para que o momento é doloroso, é que nem diz uma expressão, acho que foi na época do Dom Leomar, quando era na casa disso, a fé não
não diminui e nem tira a saudade. A fé não diminui e nem tira a saudade, mas dá suporte para a gente viver adiante a vida caminhada. Exatamente. Nós estamos na entrevista do dia hoje, especial, apresentando esse conteúdo que foi produzido junto aos estúdios da Rádio Miriam no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Nós vamos agora para o nosso intervalo, depois a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista do dia hoje, refletindo e entendendo um pouco melhor o significado do Dia de Finados. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Super Andreassa, para toda a família. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Tem muito mais pra você. Pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais.
Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. As jornadas de trabalhos não são criadas aleatoriamente pela empresa. Existem escalas determinadas pela legislação. Então, normalmente, o que significam essas escalas? Você trabalha 5 dias e folga 2, ou você trabalha 6 dias e folga 1. Inclusive, um mínimo de horas que você deve trabalhar deve estar previsto na Constituição e também na categoria de coletiva de trabalho. O máximo de horas de trabalho são 8 horas de trabalho por semana e se você não trabalha no final de semana, 8h48 por semana, exceto a escala especial 12/36. Portanto, é muito importante quando você é contratado que você convencione quais são os teus efetivos horários de trabalho e, principalmente, converse com o teu empregador os dias de folga, a fim de evitar danos após a tua contratação, de você ter que trabalhar um horário que você não combinou ou ter que prorrogar trabalhos em finais de semanas e feriados. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família. Estamos de volta aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 526 e 26 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha e também pelas nossas redes sociais. É a nossa entrevista do dia que conta com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta ligando 54 3698 1103 e também do Super Andreassa. É para toda a família. Faça suas compras no Super Andreassa, porque todo dia tem oferta, todo dia tem preço especial no Andreassa, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque, aqui em Farroupilha. O nosso programa hoje é um programa especial. Ele apresenta o conteúdo que foi produzido junto aos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio por ocasião do Dia de Finados. São nossos convidados o diretor comercial do Grupo L Fórmulo, o Matheus Fórmulo, e também o integrante da equipe sacerdotal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o padre Joone Fachinelli. Nesse momento eu quero provocar também o Matheus Fórmulo, porque o Grupo L Fórmulo no passado tinha uma mensagem, uma frase que para mim marcou muito. Era no seguinte sentido: Grupo L Fórmulo, Capela São José, empresas de respeito humano, honestidade e confiança. Matheus, a gente pode dizer que com o respeito humano, com a acolhida, a gente consegue amenizar um pouco a dor da perda? Sim, mas o respeito humano, ele transcende isso, tá? Não é só do atendimento. Então, vamos voltar lá para quando eu fui trabalhar na empresa em 1998, que foi quando eu comecei na empresa, ainda eu não tinha nem 18 anos, e aí eu fui trabalhar com o pai. O pai ficava nas Capelas São Francisco e, na época, o IML de Caxias do Sul era embaixo das Capelas São Francisco.
E o pai, mesmo que sem muito estudo mas com a vivência. Mas com muita vivência, lá no início ele já nos dizia o seguinte, ele dizia assim, bom, teve um cara que foi morto pela polícia, né? Nós vimos ontem aí os casos lá do Rio de Janeiro. Ontem não, a semana passada, durante a semana. Aconteceu o falecimento de um cara que a polícia acabou fazendo, enfim, ou numa briga, enfim. Aquele corpo que está ali, né, ele é de uma pessoa que durante a vida ele assaltou um banco, ele tirou a vida de outras pessoas, ok. Mas para a mãe dele, ele era um filho que perdeu o caminho, mas ela nunca desistiu dele porque era filho dela, né? Então, por pior, entre aspas, que ele fosse, ele era o filho dela. Pro filho dele, ele era o pai que chegava com um caminhãozinho de plástico na mão, que comprou com dinheiro roubado, não sei, que furtou o caminhãozinho de uma loja, não sei. Então, desde ali entra o respeito humano, né? Quando a gente fala em respeito humano, eu tenho que respeitar, inclusive, um corpo que eu tenho ali, independente da vida que essa pessoa teve, eu tenho que ter o respeito ao humano e àquela pessoa, independente da trajetória que ela escreveu enquanto viva. E nós, como Grupo L Fórmula, quando a gente trabalha dentro da gestão de pessoas, a gente procura trazer isso e deixar muito presente para todos os funcionários do Grupo L Fórmula, para aqueles que operam diariamente frente às famílias, em contato com as famílias, de que deve haver esse respeito com o corpo e que deve haver o respeito com a família. Se é uma família, como nós falamos agora há pouco, que brigava, ou se é uma família que está se reconciliando, não interessa. Para nós, nesse sentido, a gente não pode fazer julgamentos. Então, nós temos que trabalhar com o respeito independente, assim como aquele corpo que eu falei agora há pouco, da vida que ele teve. As famílias, nós temos que tratar elas de forma igual, porque nós temos que ter um respeito ao sentimento deles e ao momento que eles estão vivendo. É um momento inerente à vida, né? Em algum momento, ou a gente vai morrer ou a gente vai perder alguém. Então, nós temos que estar preparados para... Isso é certo. É certo. É uma certeza. Que estar preparados para tratar desse momento com respeito. E aí nós vamos também para o respeito dentro da questão financeira. Quando eu te digo que um colaborador do Grupo L Fórmula, ele não é comissionado sobre a venda, eu estou falando de respeito humano. Por quê? Porque se ele for comissionado, pode ser que ele extrapole. Vai sair por aí procurando óbitos. Não é nesse sentido. Mas ele pode receber uma família e fazer uma venda que não é aquilo que a família estava disposta e proposta a fazer a compra. Então, aqui eu também estou trabalhando o respeito humano. Porque eu não estou fazendo com que a questão financeira da empresa ou do próprio colaborador se sobreponha àquilo que a família está procurando. Então é muito comum até os próprios colaboradores dizerem, né, comissiona porque a gente consegue. Não, mas talvez não seja isso que a gente queira, né? A gente quer entregar aquilo que o cliente quer comprar de forma respeitosa. Então isso também é o respeito humano. Então esse respeito humano que a gente sempre pregou, digamos, né, dentro do Grupo L Fórmula como um dos valores do grupo, ele é muito mais amplo, né? Ele trata do comercial, ele trata do humano, ele trata do corpo, ele trata da vida da pessoa, ele trata da família. Então é nesse sentido o nosso respeito humano e que a gente mantém forte dentro das integrações do Grupo L Fórmula e dos funcionários que estão ali para transmitir esse sentimento e essa obrigação de respeito humano. Padre Jônio, eu queria provocá-lo também, porque a gente diz que a gente tem fé, muitas vezes, né? Não, eu tenho fé, eu acredito, mas a fé não é algo palpável, não é algo visual, assim como a gente vê o tempo, assim como a gente vê, eu vejo agora a fisionomia aqui do Padre Jônio, a fé é algo abstrato. Por que a gente tem dificuldade de ter fé no momento da morte?
Eu não diria dificuldade, para muitos às vezes dificuldade, ou para outros às vezes é o despertar da fé, sabe, Leandro, que tem os dois aspectos, né? Porque em si, a fé, ela começa desde lá no início, a fé começa com o nosso batismo, depois digo assim, a gente vem alimentando ela com os demais sacramentos, então quando as pessoas dizem, padre, o que eu preciso ter fé? Bom, primeiro acreditar, né? Mas esse acreditar significa você ter uma vida coerente com a fé, né? Então, se você só é daqueles, eu brinco, se você é só daqueles que vai na missa no dia de finados, né? Então, e aqui no santuário tem muitos, né? Acho que vi uma vez por ano na Romaria a pé em Caravaggio, pronto, tá feito. Não que isso não tenha valor. Mas tem, não é só isso. Mas não é só isso. E aqui tá, né, que a base da nossa fé é Jesus Cristo, que se encarnou, né? A promessa de Deus, né? Que ele viria um dia morar, que ele se encarnou, e que ele trouxe toda essa questão, né, da vivência dessa fé. É o rosto visível de Deus no meio de um tempo. Daria para fazer uma conclusão rápida, né? Como a imagem de Deus que a gente tinha de Pai era muito distante, Deus quis uma hora estar perto do povo, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus nos deixou o quê? O seu ensinamento, mas um dos grandes sinais visíveis, que é o sacramento da Eucaristia, que é o máximo, a expressão máxima da nossa fé. Depois que ele morreu e que ele subiu, voltou para o Pai, ele disse, não, dava a impressão que ia nos deixar órfãos. O que ele fez? Mandou o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Nos recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, é esse caminho que a gente tem. Agora, claro, é que nem eu disse antes, os dados sensíveis, visíveis, são fáceis. Imagina se nós soubéssemos tudo na vida, não tivesse dificuldade, coisa nenhuma. Não teríamos essa expressão do acreditar, né, de sonhar, de ser como diz o lema, peregrino de esperança. Nós vivemos de esperança, né, que vai melhorar o aspecto não só de vida, de fé, o aspecto político, comercial, a gente vive disso. Agora, então, é o caminho que a gente tem para trilhar a nossa caminhada. Então, tem que ter uma vida coerente, de fé, de tradição, de caminhada. Claro, ela não te dá as respostas de tudo, né? Que nem eu digo, né? Ela não tira a saudade, nem diminui, nem traz de volta as pessoas que faleceram, mas nos faz refletir que a vida é um caminhar, né? Como diz a expressão, não tem noite escura que dura para sempre, uma hora vai amanhecer. Sim. Não tem dor que fica para sempre, diminui, né? São as perdas. E aqui eu acho que antes nós falamos, de repente, a maneira como a pessoa faleceu, porque isso, a dor é maior, a dor é menor, a compreensão maior, a compreensão menor. Agora tem tantos exemplos, gente que fica aqui no confessionário, alguém que teve uma perda muito grande e ela conseguiu entender, compreender, porque ela tinha uma base de fé. Outros não conseguem entender, fazem terapia durante muito. E também diz assim, vem os pais preocupados, os filhos, não só no aspecto da morte, que às vezes os filhos vão embora, se desviam. Os pais não criam os filhos para eles, os pais criam os filhos para o mundo. Agora a gente mostra um caminho, trilha, né? Então nós que temos uma compreensão, uma visão, nós temos que ir por esse caminho. E há uma expressão que é dita assim, né? Aquela convite de Jesus, né? Ele usa várias comparações de estar com os rins cingidos, a lâmpada acesa, que diz, o cristão deveria estar sempre apto e pronto para saber a missão que ele tem, a vocação. E diz assim, que a gente deveria viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Porque então, a gente faria mais. Sim, então tu vai fazendo o bem e tu aprimorar. E depois hoje também, eu acho que o aspecto hoje é um pouco que, não é desmerecer, mas a questão da comunicação, né? O celular tem o seu valor inestimável, né? Quantas coisas boas, mas ele também nem tudo atravessa muitas coisas. Então, diz que o cérebro fica mais preguiçoso, acomodado, tudo isso faz com que a gente deixe de ter. Eu acho que uma das grandes virtudes nossas, que dos nossos antepassados, nós celebramos esse ano 150 anos de Santa Helena, era como os nossos antepassados vivenciavam esse momento da perda do luto, né? Tu vai nas nossas comunidades do interior, toda a comunidade está lá prestando apoio, solidariedade. Então, nos momentos das doenças, se ajudavam, no momento que dava uma dificuldade, eu reconstruí o pareiral, a casa. Então, esse espírito comunitário que existia,
que às vezes ainda tem, mas que a modernidade foi tirando, individualizou tudo. Hoje você não quer nem mais nem descer no portão para receber a encomenda, quer que o entregador suba lá em cima, né? Então acho que a modernidade trouxe os valores, não se discute, mas deixou o ser humano, distanciou o ser humano e deixou ele um pouco insensível às necessidades humanas. E aí quando vem esses eventos de perda, de doença, de tudo, você tem dificuldade, porque a comunidade também ela é um momento que ela te fortalece, né? Nas alegrias, mas nos momentos bons também, né? Claro, com certeza. Matheus, eu quero te ver um pouquinho também, porque o grupo L Fórmula, até a gente falou um pouquinho lá no início, você comentou, o padre Jone também, a morte é uma perda, logo é um luto. O que é um luto? É tudo o que a gente acaba perdendo. Antigamente diziam que a pessoa tinha luto só na morte. Sim, a morte é um dos tipos de luto, mas tem outros tipos de luto que o ser humano vai explicando, vai tendo, segundo o pessoal especializado, os psicólogos nesta área, né? Como que vocês no Grupo L Fórmula também trabalham esse amparo às famílias? Porque vai ter gente que vai cumprir o luto de uma forma, vai ter gente que vai cumprir o luto de outra forma. Eu sei que não é muito a tua área, mas enfim, pela rotina, pelo dia a dia, como é que é tratado isso dentro do grupo? Nós, na verdade, até montamos um projeto de acolhimento pós-funeral. Ele acabou não sendo implantado em Caxias do Sul. Nós tínhamos até um projeto aprovado para a construção de um novo espaço, onde nós teríamos inclusive um anfiteatro e um ponto de encontro para essas pessoas que estivessem passando por essa dor da perda, né? Óbvio que nós estamos mais focados à perda de uma pessoa, né? Porque o luto, sim, o cara pode perder uma partida do seu esporte e ele vai ficar uma semana com dor por aquela perda, não deixa de ser um luto. Mas nós procuramos trabalhar então hoje em cima do cerimonial. O cerimonial de despedida, ele é muito significativo para esse processo posterior. Então, a gente procura fazer com que as famílias possam interagir no cerimonial com a entrega de uma flor, porque é algo simbólico e que naquela flor aquela pessoa pode estar depositando o seu sentimento de amor, de saudade, e ela também pode estar colocando ali o seu pedido de desculpas, ela pode estar tentando se curar de um remorso, né? De algo não feito em vida. Então nós procuramos fazer o quê? Nós temos uma equipe de cerimonial de despedidas que entrevista as famílias para que no momento do cerimonial final a gente possa trazer aquilo que a família nos trouxe com a nossa voz, transmitir naquele momento. Então, história da vida, as coisas boas que aquela pessoa fez, se era rabugento, vai falar que é rabugento, se tem que falar algo para a família rir na hora, é a família que está nos conduzindo, nós somos apenas os interlocutores. Instrumentos. O instrumento de transmissão de mensagem. Então, a gente procura fazer um cerimonial bonito, com significado, para que essas pessoas possam sair dali melhores ou menos piores, né, que não existiria. Sim. E no crematório nós temos uma sistemática de entrega de cinzas, né? Nós temos uma sala que a gente faz um cerimonial de entrega de cinzas. Não é um cerimonial super elaborado, mas é um local de reflexão que a família pode escolher até a música. É uma salinha onde a família vai ficar ela e as cinzas com uma vela acesa, e a família pode ficar quanto tempo quiser ali. Por quê? Porque nós vimos em uma feira que nós visitamos na Itália há muito tempo atrás, em 2008, uma senhora, uma estudiosa francesa, dizendo a importância do cerimonial de entrega das cinzas. Por quê? Porque quando a pessoa enterra alguém, ela sempre vai ter aquele ponto de referência que é o túmulo. Quando ela crema, ela não pode simplesmente chegar no dia seguinte e dizer, bom, acabei de te entregar meu pai, agora eu tô me entregando essa sacolinha. Não. Então, dentro desse aspecto de humanização, nós temos regras para entrega de cinzas. Vocês não vão ver os nossos funcionários carregando uma urna de cinzas, senão com as duas mãos embaixo,
né? Por quê? Porque por um sinal de respeito. Nós não colocamos as urnas de cinzas em sacolas para que elas não fiquem de pendurado. Então, isso tudo também é um trabalho, um processo de luto, porque pode ser que eu chegue com uma sacola e ali naquele momento eu acabei com o sentimento de uma família que diz assim, olha ali o que ele virou. Então, isso é dentro do cerimonial todo, é luto. Eu recordo aqui, Mateus e Padre Johnny, foi meu colega, foi nosso colega aqui na Rádio Miriam, foi teu colega também, acredito que tu estava sempre junto com ele, Tadeu Salib dos Santos, né? Nosso querido Tadeu. O Tadeu sempre dizia a seguinte frase: a pessoa no caixão, o corpo no caixão é a última imagem que a gente vai ter daquele ente querido. Então ele prezava muito na questão do preparo, da ornamentação, porque ele dizia, é a imagem que vai ficar, e realmente é esta imagem. E era ele que fazia a finalização de todas as preparações. Todos os processos. Ele era um expert em preparação de corpos, em maquiagem final, era ele que dava a validação para os velórios, enquanto ele esteve na empresa. Logo, Padre Johnny Fachinelli, a vida é uma passagem, a materialidade ficará para trás. O que nós estaremos levando da vida serão as memórias. Diz aquela expressão, a gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Então acho que tudo isso que a gente refletiu, tem os problemas, tem as dificuldades, o mundo de hoje seguido, o pessoal questiona, sai pesquisar, diminui a fé, diminui católico, tudo, isso sempre existiu, sempre vai existir, não vai ter a totalidade das pessoas que vão acreditar e que tem esse sentimento de pertença de vida. Agora são as escolhas, né? Eu acho que quem tem uma consciência aberta, um coração humano, né, humano de verdade, né, ele deve saber quais são os valores que ele deve apostar. Eu acho que hoje no mundo de tantos desafios, de tanta dificuldade, para todos nós, até para nós padres, é ter o equilíbrio nas coisas, e esse é o grande desafio, né, saber ter o equilíbrio. Tem hora que você tem que rir, tem que chorar, tem que brincar, não se pode mais hoje em dia, parece mais nem sorrir, né, todo mundo pode brincar com o colega, senão ele não aceita brincadeira, tudo, né, então, bullying, todas essas coisas. Um dia eu disse numa missa, alguém me repreendeu, disse, eu quando era jovem não tinha estatuto da criança, não tinha estatuto do idoso, não tinha estatuto do animal, a gente aprendeu a respeitar todo mundo, professor, educação, que acho que quando se cria muitas leis, né, tu tá dando muita oportunidade dele se escapar, porque a lei às vezes é para cobrir uma carência humana que tem, né, tu sabe o que é teu, o que a gente aprendia dos pais, o que é teu, o que é do outro, então não vai buscar tudo. Então acho, se tem as dificuldades, mas tem os sinais que sempre vêm, né? Muitas pessoas que se empenham, que se dedicam, que vão visitar, e aqui eu queria ver, de repente, lembrar isso. Tantas pessoas têm pastorais, né, na igreja, né, de visita, o pós-luto, que visita movimento, visita os doentes. Logo a gente cai numa palavra, acolhida. Claro, acolhida. Conversar, ouvir. Uma vez tinha um lema que dizia assim, acolher bem também é evangelizar, né? Lá em Aparecida. Acolher bem também é evangelizar, então acho que nós tentamos no lado humano fazer o melhor de nós. Do outro lado vai ter gente que vai entender, que vai assimilar, que vai acolher, ou vai ter aquele que achou que sempre não foi feito melhor, né? É que nem eu disse uma vez, uma expressão, uma outra área, às vezes faz uma cirurgia plástica, tem gente que aceita, tem gente que nunca vai aceitar, porque acha que sempre pode ficar melhor, só que esse melhor é o impossível, foge da realidade. Então, viver esse dia a dia, mas para mim tem um fundamento, né? É a vivência da fé, a vida da comunidade, o seguimento à vida de Jesus Cristo. A morte tem um outro sentido, né? A morte tem um outro sentido, tudo do que aquele que na última hora é pego de surpresa e todas as dificuldades que vão aparecer. E depois, assim, né? Outro aspecto. Se que precisar fazer, faz em vida, né? Eu acho que aqui na nossa realidade, às vezes são certas teimosias, né? Deixa lá, não, tem que morrer a nona para depois partilhar, e depois sabe o que são as partilhas, o que acontece, né? Não. Então, acho que vamos em vida ter essa preocupação de saber viver, de partilhar no dia a dia, né? Eu acho que o modelo nosso é Jesus, né? Que ele diz, eu não vim para condenar, mas vim para salvar, né? A misericórdia que
ele se apresentava. Quando precisava dizer uma palavra dura para os mestres da lei, os fariseus, ele dizia, mas todos que acolhiam a ele com o coração aberto, a todos eles acolheram. Então, eu acho que continuar acreditando na vida, na eternidade, que é aquilo que nos move, né, nós cristãos, né? Mateus, eu quero te agradecer, te deixar os 2 minutos finais aqui. Muito obrigado por essa oportunidade também. Eu sei que a gente teria algo muito a colocar ainda. Eu queria muito ter falado sobre a questão de que a morte acaba ressignificando a vida. O que é ressignificando? Muitas vezes nós que estamos na tecnologia, um pouco, né, Mateus? Padre Johnny, nas máquinas, a gente dá um F5 lá no computador para atualizar. Ressignificar também é, até certo ponto, atualizar um pouco. Mas te agradeço aqui pela presença. Eu que agradeço, Leandro, o Grupo L Fórmula agradece, agradecer o Padre Johnny por essa maravilhosa discussão que fizemos agora, e a conclusão é essa, né? O que nós fazemos em vida é o amor que nós deixamos no outro. Deixando amor e deixando belas lições, a gente se torna eterno. Então o Grupo L Fórmula vai continuar com a sua missão, seguindo os seus propósitos dentro dos seus valores, e acolhendo as famílias, acolhendo as pessoas durante o evento de finado, e durante todo o dia também no crematório. Todo dia, né? no crematório, e se colocando à disposição para tudo que estiver dentro do nosso alcance, principalmente dentro do nosso segmento de atuação. Com certeza, muito agradecido. Padre Johnny, também muito obrigado pela presença conosco aqui nesse programa especial, e que a gente leve, né, desse dia também um olhar, o dia de finados, que é um dia de ruptura, de morte, né, que a gente olha para a morte, mas que a gente olhe também para a vida, porque ainda é chance, ainda tem tempo para consertar o que não está bom, manter o que está bom, e ao mesmo tempo acrescentar uma outra palavra que ela me parece muito importante, que o dia de finados também é um dia de esperança. Alguns já foram, nós iremos também em algum momento. Uma vez eu usei numa missa que eu digo que eu comparo o dia de finados ao dia da Páscoa, né? A Páscoa a gente celebra a ressurreição, em todas as missas a gente celebra isso. Se a gente vai no cemitério, que lá está um corpo, né? Quantos anos e tudo, e acredita e reza, porque acreditamos na eternidade, né? Então acho que também tem esse sentido. E aquilo que o Mateus também dizia, eu ressalto isso. O amor deixa marcas para sempre, nem a morte tira, né, apaga as marcas do amor, nem o ladrão rouba, nem a traça corrói. Então acho que isso que ficam marcados na vida, na caminhada. Mas pouco me lembrava esses dias, né, lembrando também, né, o descanso eterno de todos os falecidos. Quando eu era pequeno, lá no interior de Garibaldi, na Marcorama, eu via na expressão nos horas em latim, né, e fui guardando, gravando. Ele dizia assim: Requiem eterna dona is domini, lus perfectium nuntiatei, requiem descanse em pace. Eu rezava, porque rezava, mas não sabia qual é a tradução, então seria assim: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém. Mas eu aprendi antes em latim e depois tudo. Então, que Deus dê o descanso eterno a todos estes nossos irmãos, os que vieram já nos santuários, que vão vir durante o dia, as missas nas nossas paróquias, aqui todas as comunidades, 7 comunidades da nossa paróquia vão ter missa no dia de hoje, dia de finados. Então, mas que lembremos isso, eu sempre digo, não ser cristão só de dia de finados, né? Ser cristão do dia de finados para acreditar na eternidade, mas ser cristão depois do resto do ano para manter viva e fortificar a nossa fé, porque como diz aquela expressão no prefácio, para aquele que crê, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo na terra, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então a vida não é tirada para quem tem fé, não é tirada, mas transformada. Então, um dia, de repente, tristeza, saudade sim, tristeza não, dizia um padre, uma música, né? Então, visite, reze e recorde lá, acho que os valores que os nossos antepassados nos deixaram. Acima de tudo, né? A fé que eles tinham, a vivência na comunidade e o valor à família. Acho que são os suportes que hoje continuam dando força a superar os desafios, as dificuldades da vida. Então, a bênção, um abraço também a todos os ouvintes. Perfeito, agradeço mais uma vez ao Padre Johnny
Faquinelli, integrante da equipe sacerdotal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, e também ao Matheus Fórmulo, diretor comercial do Grupo L Fórmulo, pela participação aqui nesta entrevista do dia especial, do Dia de Finados, olhando e entendendo um pouco mais o significado da data também. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, e fica esta reflexão final então do Dia de Finados, de que a morte não é o fim, a morte é uma passagem, a vida não termina com a morte, e que a gente possa ter também, até que a morte chegar, a esperança. É importante que a morte nos faça refletir sobre o nosso comportamento na vida, como está a nossa vida, onde a gente precisa mudar, o que está bom, como cristão, o que eu estou fazendo, e que com certeza a morte também acaba nos ensinando muito também. Talvez a morte nos faz viver ainda mais intensamente. Como disse o padre Johnny Faquinelli, a gente teria que pensar que hoje seria o último dia e que a gente pudesse fazer de cada dia o último para vivê-lo intensamente. A morte não é o fim, a morte é uma passagem, e é uma passagem que leva à vida eterna. Um grande abraço a todos, a gente deseja a todos então um momento especial de reflexão também, um momento de estar junto aos entes queridos, e que as memórias nos ensinem a viver melhor. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Tem muito mais pra você. Pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família.